Oh, glória! Aleluia! Quero saudar esta amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente até pensa momentos que Deus nos dá a oportunidade, e às vezes eu até brinco e digo assim: irmãos, o Senhor me enganou hoje. E aí a pessoa diz: Deus me enganar? Sim, eu estou sentindo que Ele me enganou. E eu vou ter que explicar, porque as estratégias de Deus não é as nossas. O pensamento dele não é o nosso. E Deus faz coisas que depois Ele mostra assim: meu filho, eu te trouxe neste lugar, eu te enganei. Não era isso, só que foi estratégia para que você estivesse fazendo a minha obra. O Senhor já me enganou uma vez, me levou para passear no Nordeste. E quando eu cheguei lá, comecei a passear para um canto e para o outro. E Deus, depois que eu comecei a agradecer a Deus, eu disse: Senhor, Tu me trouxe nesse lugar, que maravilha, eu estou vendo coisas que eu vi quando era menino, e faz 68 anos que eu estive nesse lugar. E ele disse: pois é, passou muito tempo, mas eu tinha que te trazer aqui agora. Por quê? Filho, estou te mostrando. Você tinha um filme na cabeça. Veja como está tudo diferente. E eu vi isso. E aí ele disse: meu filho, a gente sente Deus falar conosco em silêncio. Meu filho, eu te trouxe para passear, para rever estes lugares. Agora eu te peço, mistura o teu passeio com a minha obra. Aleluia! E eu comecei a fazer a obra de Deus, distribuindo literatura, falando do amor de Cristo para muitas pessoas que eu encontrava naquele lugar. Meus irmãos, como é muito difícil a gente chegar em um local para ter essa oportunidade de falar do amor de Cristo, porque Jesus mesmo disse: o profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu moro em Roraima, mas às vezes, quando eu vou, irmão, tu tens a oportunidade aí, tem 1 hora para falar, tem 1 minuto, você já fica nervoso, acabou-se, e não sai quase nada, né? Mas Jesus mesmo disse: na sua terra você não tem valor. E ele saía de um canto para o outro para falar do amor dele, testemunhar, como dizia o Senhor. Eu vim testemunhar do Pai. Quando ele estava retornando para o Pai, ele falou isso: e agora vocês são minhas testemunhas. E é por isso que nós saímos testemunhando das maravilhas que Jesus Cristo tem para o povo dele. Aleluia.
Irmãos, para comprovação desta palavra, aqui no Salmo 19, que diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Aleluia. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem voz, o Senhor fala conosco. Aleluia. Por isso que Ele, lá comigo em Roraima, Ele disse: meu filho, vai fazer um check-up em Manaus? Vai fazer os exames lá em Manaus? E eu atendi. Eu disse: eu vou em Manaus, vou fazer lá uns check-up, os exames e tal. E a minha filha providenciou todas as passagens, aquelas coisas que eu tinha, porque eu agradeço muito a Deus porque Ele tem me dado condições de fazer, cuidar da minha família, cuidar de muitas coisas e fazer a obra dele. Por isso que esse ano vai ser o 6º ano que eu vou ao Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, fazendo a obra de Deus. Aleluia. E então eu providenciei e vim. Cheguei aqui faz uns 2, agora sábado que vem vai fazer o 3º sábado e eu estou em Manaus. Já terminei os exames, tudinho, mas quando no dia que eu cheguei, que foi no dia de sábado, me convidaram para ir numa igreja e eu fui, e lá eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo. Quando foi domingo, fui para outra igreja, falei do amor de Cristo. Quando foi na quinta-feira, me convidaram para ministrar a palavra na igreja que eu estive domingo. Aleluia. E então eu entendi. O Senhor diz: a saúde que você tem, eu te dou, é eu que cuido de você. Eu só te enganei para vir fazer esses exames, porque eu tinha outro propósito na sua vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor Deus é maravilhoso demais. Eu estou nesta congregação, nesta igreja, faz 11 anos que eu estive aqui. Vejam só, aquele que estava aqui sendo velado era o meu pai, pastor Firmino, há 11 anos atrás. E eu vejo hoje a imaginação das orações dele e da minha mãe pela minha vida, porque eu passei muitos anos dando uma voltinha no mundo. Mas aonde o inimigo me levava para dar uma voltinha, o Senhor estava do meu lado, cuidando de mim com muito carinho. Eu te seguro, meu filho, você aonde eu não vou deixar você cair. Aleluia. Quando foi no momento dele
ele diz: filho, me coloca uma tribulação que eu fiquei ruim no momento de uma grande ressaca de bebida, e eu entrei numa tribulação por causa de um problema familiar assim, e naquele momento chorei, estribuchei e me escondi lá no quarto meu, que eu já tinha visto isso acontecer há anos atrás em sonho, mas eu não sabia. Depois que tudo isso que aconteceu, eu lembrei do sonho do passado, e Deus fez isso comigo. Um momento eu dormi assim, chorando, e dormi. Quando eu acordei, parece que eu estava em outro mundo. Saí só de bermuda, descalço, sem camisa, saí no mundo aí, ninguém viu eu sair de casa. Quando me dei por mim e entrando lá no Parque Anauá, é um parque que tem lá muito grande, estava abandonado nessa época, e eu saí andando assim. Quando eu vou passando assim, vem uma chuva bem forte, parece que os pingos de água eram desse tamanho, aquele chiado grande assim. Eu acordei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Naquele momento o Senhor me acordou, e eu saí andando, sentei em um banco na beira de um lago que tem lá, e fiquei clamando ali, reclamando, não era clamando, reclamando por aquela coisa que estava acontecendo. E eu sentei assim, e naquele momento que eu estava sentando, o inimigo veio e falou aqui: a água está aqui. O inimigo falou: ei, tua vida não tem mais sentido, olha o que você fez. Ele é o acusador, cai na água e morre. E naquele momento que aquela voz, eu olhei assim, e o Senhor disse: calma, eu te sustento, eu te pego pela mão. Aleluia. E naquele momento eu clamei a Deus e agradeci a Ele, e Ele falou para mim: filho, por onde tu andou, eu nunca te abandonei. Eu cuido de você 24 horas por dia, e você me abandonou. E aí eu digo: Senhor, de hoje para frente, Senhor, eu nunca mais te abandonarei. Aleluia. E é por isso que Deus tem cuidado de mim com muito carinho. E Ele diz: filho, eu quero que você seja um servo meu para fazer a minha obra aonde eu andar. Aleluia. E eu comecei a congregar, comecei na igreja, mas teve um momento que eu comecei a aprender, comecei a observar as coisas de Deus, e chegou um momento que Ele disse assim: filho, eu não te quero em banco, eu quero que você saia falando do meu amor por todo lugar, porque eu sempre tenho dito para o meu povo: e pregar meu evangelho a toda criatura. E Deus tem colocado isso no meu coração. Aleluia. E meus irmãos, não sei, está quase, né? E todo ano, no mês de outubro, eu estou indo ao Nordeste. Esse já vai ser o 6º ano. O que eu vou fazer lá? Quando a primeira vez foi essa surpresa que Deus me deu, e eu tinha